o momento de desobediência, o momento de dúvidas e de falta de confiança, Senhor. Mas nós temos crescido, Pai. Nós temos aprendido contigo todos os dias. Temos vivido milagres, temos sido agentes de milagres. E mesmo quando a nossa mente tenta dizer que não somos nós, ou que não somos capazes e que somos improváveis, o teu Espírito Santo segura na nossa mão e nos leva a viver o sobrenatural contigo. Guarda o nosso coração, Senhor, guarda a nossa mente, guarda a nossa alma. Que possamos, Senhor, a cada dia revelar a nossa verdadeira identidade. Que possamos aprender a semear, plantando sementes, Senhor, que no momento da colheita nós seremos agraciadas. Sementes de amor, sementes de verdade, sementes de comunhão, sementes de união, sementes, Senhor, de compaixão, de acolhimento, de olhar para o outro e ver Deus, e não os seus erros e nem problemas. Que possamos ser a diferença por onde passarmos. Que possamos, Senhor, verdadeiramente ser sal e luz. Que possamos temperar a vida do nosso irmão, iluminar a vida do nosso irmão. Que mesmo diante das tempestades, das circunstâncias, dos desafios, a nossa vontade e o nosso coração seja servir, seja amar, estender as mãos. Que possamos, Senhor, agradecer os pequenos milagres, as pequenas provisões que o Senhor tem nos dado, as pequenas curas. Porque quando olhamos para nós, Senhor, lá atrás, é inevitável não compreender que hoje somos diferentes. É inevitável, Senhor, não acreditar no teu poder de transformação. Errando, acertando, caindo, levantando. Nós escolhemos todos os dias, Pai, estar na tua presença. Nós escolhemos todos os dias, Pai, buscar a tua face. E é nessa certeza, Senhor, que na virada de mais esse dia, onde nós descansaremos e o Senhor ministrará o nosso espírito, nós receberemos mais direcionamento, mais chaves para o amanhã nós cumprirmos a tua vontade. Assim oramos, Senhor, em concordância, com o coração alegre, feliz, porque somos escolhidas do Senhor, amadas do Senhor, desejadas do Senhor. Assim oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Na sua Bíblia, na sua espada, na sua bússola, existe uma promessa de Deus que Ele quer trazer à sua memória, que Ele quer trazer como resposta para algumas que se perguntam, olham para a circunstância e acreditam que não tem saída, que Deus não está ouvindo, que Deus não está cuidando. Abre a sua Bíblia aí, em Isaías 65, e nós vamos ler do versículo 17 em diante. Novos céus
e nova terra. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e de choro, de tristeza. Aleluia! Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa, como as árvores, os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Amém. É interessante como o Espírito Santo tem se movido na minha vida. Eu estava na correria fazendo minhas coisas e aí eu falei, queria abrir a sala mais cedo, mas eu estava dando atenção a uma pessoa que precisava de um auxílio. E quando eu me sentei aqui, ele disse assim, eu quero que você libere uma promessa, que você traga à memória uma promessa. E eu disse, que promessa? E abri a Bíblia. Quando eu abri exatamente em Isaías 65. E aí eu fiquei olhando, aí ele disse, vai para o versículo 17, novos céus e nova terra. É para isso que nós estamos sendo preparadas, para viver essa Jerusalém, para trazer para a nova geração, as gerações futuras, o cumprimento da palavra do Senhor. Quem faz parte disso, diga amém, dê um aleluia, um glória a Deus, porque você faz parte de um plano perfeito de Deus, independente de qualquer coisa. Acredite, porque Deus te escolheu. E eu achei muito forte 2 versículos. O 17, que, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Nós não vamos mais ficar lembrando dos erros do passado e quem fomos no passado, porque a gente tem trabalho para o futuro, e é nesse lugar que a gente tem que ficar. E o 24, e esse mexeu muito comigo. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Quer promessa mais forte do que essa? De você, antes de abrir a sua boca, Deus já vai estar te respondendo? Já vai estar fazendo aquilo que o seu coração deseja?
Meditem nesses versículos. Isaías 65, do 17 ao 25. E eu vou fazer aqui um compromisso. Toda sala que nós abrirmos à noite, nós vamos ler esses versículos. Ele vai ser profetizado por todos nós, porque é nessa confiança que tudo que a gente desejou tirar hoje das nossas mãos, deixando Deus levar, a gente soltou. É nessa certeza desse novo tempo, dessa nova terra, desse novo começo que nós vamos viver. Nós somos as improváveis que Deus está separando nesse tempo para fazer as grandes obras. Assim como Neemias, um copeiro, que se doeu, que se compadeceu pela destruição da sua terra e se posicionou para levantar os muros de Jerusalém. É para esse tempo que nós estamos sendo levantadas. Para quebrar maldições hereditárias, para dar futuro para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, para levar as novas gerações a viverem as promessas de Deus. Nunca mais duvide de quem você é, nem do poder de Deus que existe em você. Amém? Hoje a nossa leitura do livro Mulheres Improváveis está no capítulo 6, que diz: aprenda a esperar. Sejam bem-vindas todas que chegaram quando a gente estava fazendo a leitura. Boa noite. Malu, você não tem noção da alegria que eu tenho de te ver aqui na sala. Anotem essa frase. A lagarta não precisa de milagre. Precisa de um processo. A lagarta não precisa de milagre. Precisa de um processo. Todo cristão comprometido já entendeu ou se deparou alguma vez com a lição da espera. Os improváveis sabem que existe uma matrícula na escola do Espírito. E um dos primeiros professores a se apresentar é o tempo. O tempo é necessário para sermos aperfeiçoadas e preparadas para os propósitos de Deus. Esperar foi uma lição mais que preciosa que Davi teve que aprender em sua caminhada profética. Antes de falarmos sobre Davi e sua espera para viver a vontade de Deus, é importante lembrar que quando estamos caminhando com Jesus, percebemos que existem muitas renúncias e dificuldades que aqueles que caminham distantes do Pai não enfrentam. Ao olharmos para a vida de homens e mulheres de Deus, vemos um padrão mais excelente de alto preço, de entrega e, principalmente, de espera. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Isaías 40, 31. Se existe algo que vamos aprender na caminhada com o Senhor, é esperar. A espera faz parte da vida. Até mesmo o nascimento depende de um tempo de espera. E existem muitas outras coisas na vida que só acontecerão no devido tempo. Deus é poderoso para fazer uma nação nascer em um único dia. É um Deus que abriu e fechou o mar no tempo exato para salvar seu povo, que formou um exército partindo de um vale de ossos secos. No entanto, é o mesmo Deus que, embora tenha ressuscitado Lázaro, não removeu a faixa dele, porque as faixas
deveriam ser retiradas pelas pessoas que estavam ao seu redor. Remover as faixas implicaria um processo. Deus é poderoso para fazer maravilhas em um piscar de olhos, mas em seu amor por nós, ele opta, não raramente, pela espera. O processo de espera, proteção. Ressuscitar é um ato, desenfaixar é um processo. Quando nos submetemos aos tempos e processos de Deus, colhemos frutos maduros e maravilhosos. É durante os períodos de espera que o Pai molda a nossa vida, nos capacita, expõe as nossas motivações, calibra as nossas emoções e nos revela a nós mesmas, desnudando-nos o coração diante dos nossos olhos. É nos períodos de espera que conhecemos o nosso próprio coração, pois o tempo é especialista e analista. Ele nos mostra o que não víamos em nós, mas também expõe tudo o que não sabíamos que estava dentro de nós. O tempo revela o que temos e o que não temos. Ter um encontro com essa verdade é crucial para o nosso amadurecimento. Quando falamos em amadurecimento, precisamos nos lembrar de que é por meio dele que temos acesso às ferramentas e às habilidades que Deus nos entregará dentro do seu propósito. Olhando para as minhas duas filhas em diferentes tempos de formação e maturidade, concluo. Vitória, a primogênita, tem acesso a lugares e responsabilidades que a Isabela, por ser a caçula, ainda não pode acessar para sua proteção. Na verdade, a espera a protege. Isso mesmo. Por mais difícil que seja esperar pelos seus sonhos, como aquela promoção no trabalho ou a gravidez tão desejada, quem sabe o casamento esperado, a espera funciona como um sistema de proteção e a prepara para o que virá. Precisamos ser forjadas para receber dos céus o que a terra não pode nos oferecer. Por isso, o tempo de espera é fundamental para desenvolvermos o caráter de que precisamos no ministério para o qual Deus nos chamou. Eu vou repetir isso. Precisamos ser forjadas para receber dos céus o que a terra não pode nos oferecer. Por isso, o tempo de espera é fundamental para desenvolvermos o caráter que precisamos no ministério para o qual Deus nos chamou. A espera trata e prepara o coração, assim como o lugar secreto e os períodos em que somos escondidas por Deus. Os tempos de espera são essenciais para sermos forjadas e suportarmos todo tipo de exposição. Estar exposto e ser chamado a ministrar a multidões é o tipo de chamado para o qual Deus precisa preparar alguns de nós. Muitas, ao ocuparem uma posição como essa, acabaram cedendo à pressão da visibilidade, sucumbindo diante da vaidade e da aprovação dos homens. Por isso, as mulheres improváveis de Deus logo aprenderão a preciosa lição da espera, que as protege de uma exposição precoce. Você acha que Deus está demorando a realizar o seu propósito, o seu sonho? Deus te conhece mais do que você. Ele sabe o quanto você precisa estar pronta para não ser corrompida, para não ser engolida, para não ser retirada daquilo que é seu. Se você entender o processo e se você respeitar esse processo, se permitindo ser forjada, você acelera esse tempo. E quanto mais cedo você compreende, se coloca no lugar que você deve estar para receber, mais cedo você governa.
Mas enquanto Deus olha o seu coração e vê que nele ainda tem murmuração, não mente, reclamação, que você não está ainda compreendendo por que você está passando por tudo isso. Por que você tem que suportar tudo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Você não está pronta. O que eu tenho descoberto com o meu processo? Quanto mais eu me coloco solta nas mãos do Senhor, mais Ele faz as coisas acontecerem. Quanto mais eu me deixo ser levada por Ele, forjada por Ele, mais eu vivo o meu propósito. É loucura para os olhos de muitas pessoas, mas para mim hoje é o que faz sentido. Eu não consigo mais tomar nenhuma decisão sem conversar com o Espírito Santo, sem saber se é isso que ele quer. E como que eu sei o que ele quer? Quando eu entendo que o meu coração fica em paz, mesmo que eu não tenha dinheiro, mesmo que me pareça impossível, mesmo que toda circunstância ao meu redor seja contrária àquilo que Deus está dizendo. Só que eu já compreendi que o como é Ele que faz. Ele só precisa do meu sim. Sem murmurar, deixando Ele fazer. E aí as coisas vão acontecendo. E quando eu vejo, quando eu vou me dar conta, eu fiz mais do que eu estava pensando em fazer. Aconteceu muito mais coisas do que eu projetava. Conseguem entender? Então a gente precisa entender que o processo de espera nos protege. De quem? De nós mesmas. Porque quando eu me conheço, quando eu sei das minhas fragilidades, Josi, você está aí com a gente, coisa linda. Oh, meu Deus do céu, Deus é muito lindo. Gente, Josi é minha sobrinha. Sobrinha mesmo, tá de sangue, que o sobrinho tem opção, mas ela é minha sobrinha mesmo, é da minha família. Seja muito bem-vinda, Josi. Quando eu descubro, quando eu tenho certeza de quem eu sou em Deus, eu me sinto livre. Lembra do que a gente falou hoje de manhã? Que nós somos livres, lá quando a gente leu 2 Coríntios 3, capítulo 3, nós somos livres. Livres para sermos quem Deus nos fez para ser. E não o que um rótulo, uma igreja, dogmas, sociedades, homens determinam que sejamos. Deus faz, gente, de forma sobrenatural. A Angélica vai entender algo. Esse final de semana, Deus validou de novo algo sobre mim e a minha família. E aí eu disse para ela, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Tá tudo certo. É para fazer, eu vou fazer. E aí, hoje, Deus me traz 2 sobrinhas. Uma de sangue, que é filha da minha irmã, e outra, que é a Maria Luísa, que é a sobrinha do coração, que eu vi nascer, vi na barriga da mãe, vi nascer, e ela também está aqui comigo. E aí é o que eu digo, quando você se coloca solta na vontade de Deus, para o propósito que ele te levanta, o como é ele que faz. É ele quem vai fazer. Nós só temos que obedecer. O grande problema é que a gente fica muito na perspectiva humana. Eu tenho que ser o que a sociedade pede, o homem pede, o que o outro pede, e eu vou esquecendo de quem eu sou. Na verdade, eu não sou nem criada para aprender a me conhecer em Deus. Eu sou criada para ser o que a sociedade diz que eu devo ser. Trabalhar muito, ser independente, dona do meu nariz, pagar minhas contas, ir para um caminho totalmente diferente. Exatamente, Viviane. Não temos que provar nada a ninguém, só para Deus e para nós mesmas. Porque quando você se conhece... Boa noite, Mayara. Quando você se conhece, você começa a entender que você está na contramão do mundo. E é por isso que Deus está inquietando muitas pessoas. Deus está despertando quem nunca parou para prestar atenção no que Deus falava. Mas Deus conhece cada um de nós, porque foi Ele que nos fez.
Independente da religião, independente do credo, independente de onde você foi criada e das verdades que você tem, você foi feita com o poder de Deus e dentro de você existem pérolas que precisam ser reveladas para esse tempo. Por que eu falo muito com as pessoas que me conhecem? Eu não prego religião. Na verdade, como eu disse hoje para vocês, eu não suporto religião. Religião mata. Eu prego Cristo, porque Cristo é amor, porque foi Ele que nos salvou, nos deu liberdade para acessar o Pai. E a gente começa a entender. Legal, Elisângela. Seja bem-vinda, Maiara, que seja a primeira de muitas vezes você aqui. Então, quando a gente começa a olhar a bandeira Cristo, você para de sair dessa religiosidade que está matando a humanidade. E é por isso que Deus está te preparando. É por isso que Deus está te dando um tempo de qualidade com Ele, para que você deixe florescer a essência de Deus que existe em você. Então, por isso que esse parágrafo do livro diz: as mulheres improváveis de Deus logo aprenderão a preciosa lição da espera, que as protege de uma exposição precoce. Por que a gente vê tanta mulher e homens que começam a viver coisas fora do tempo e não se sustentam naquele lugar? Quando você menos espera, eles sumiram. Desapareceram. Por quê? Porque foram com a força do seu braço e não nas mãos de Deus. Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão compreendendo? Estão caminhando naquilo que o livro está mostrando? Então, vamos embora lá. O processo de espera também traz o quê? Confiança. Muitas pessoas não confiam em Deus porque não têm um relacionamento com Ele e não o conhecem. Isso quer dizer que quanto mais distante e raso for um relacionamento, mais medo e insegurança serão gerados. Para as mulheres que hoje conversaram comigo, que têm medo, que sentem pânico de sair do lugar, que não conseguem avançar, é o teu relacionamento com Deus que quebra isso. Ah, mas eu oro muito, eu busco muito, mas você não tem a presença. Quando a gente começa a ter a presença de Deus, a nossa experiência, não é... Oxi. Não é a experiência... Peraí, gente, que deu um erro aqui na minha câmera. Só um minuto. Vai abrir? Vai. Não é a experiência que o outro conta, que alguém me falou, né, que eu li na Bíblia. É a experiência que eu, Vânia, tenho com Deus. O jeito que Deus me fala comigo, como eu ouço Deus. Quem é Deus para mim? Como que Deus se representa na minha vida? São perguntas que vocês precisam fazer para entender esse relacionamento, mas esvaziando tudo que você aprendeu distorcido. Quando você entra nesse lugar de confiança com Deus, o seu medo vai saindo e você vai caminhando com ousadia naquilo que Deus diz de você, mesmo que os homens e mulheres que estão à nossa volta digam que não. Continuando. Nesse sentido, a espera requer confiança de que o que se espera tem uma finalidade justa e boa para o nosso crescimento. Por isso, só confiamos em pessoas cujo relacionamento tem passado pela prova da realidade, da lealdade. Quando temos um relacionamento genuíno com Deus, desejamos buscá-lo para conhecer a vontade dele. Aprendemos a depender dele e a obedecer-lhe diariamente, não por obrigação, mas por amor e desejo de agradar ao coração do Pai. Uma mulher cheia do Espírito Santo não é uma mulher perfeita, mas é uma mulher que aprendeu o processo da espera por meio da confiança. Ela aprendeu a priorizar e a buscar em Deus
as diretrizes capazes de transformar sua realidade. As mulheres que aprenderam a esperar compreenderam que não existe uma resposta mágica para aquilo que, do ponto de vista de Deus, exige um processo. Jesus exemplificou a importância do tempo de espera e da dedicação àquilo a que é importante. Ele passou uma noite inteira orando para escolher seus discípulos. Se Jesus dedicou todo esse tempo para tal tarefa, quem somos nós para tomarmos decisões sem a direção do Pai? Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós. Nosso caráter aprovado é o nosso presente para ele. Vou repetir. Os dons que Deus nos concede são os presentes dele para nós. O nosso caráter aprovado é o nosso presente para ele. Nesse sentido, é óbvio que precisamos andar sobre a direção e o comando do Senhor, sabendo que esperar a direção dele não é perder tempo, é entender que a espera é tão importante quanto a direção que seguiremos, pois a própria espera nos capacita para ela. A maioria das mulheres se sente um pouco perdida enquanto espera. Muitas questionam o que fazer nesse período. Há, no entanto, 4 ações importantes que devem ser levadas em consideração. A primeira, permanecer firme na última orientação recebida. 2, ser intencional. 3, perseverar em oração. E 4, manter a intimidade com Jesus. Vou repetir. Permanecer firme na última orientação recebida. Nós sempre precisamos estar atento ao que Deus está falando. Porque, como eu expliquei de manhã, quando nós estamos vivendo o processo em direção ao nosso propósito, todo dia Deus vai nos dando a direção. Ele não entrega tudo de uma vez, ele não faz um plano de ação como a gente aprendeu na escola. Ele, todo dia, à medida da sua confiança com ele, ele vai liberando os passos que você vai dar. Então, você tem que estar atenta à última orientação de Deus, para você poder seguir firme naquilo que ele está te levando a viver. 2, ser intencional. Ter intenção naquilo que você quer fazer. Orar com intenção, buscar com intenção, estar na presença com intenção. Não fazer por fazer, não fazer por obrigação, mas ter intenção, ter a intencionalidade naquilo que você vai fazer, que foi direcionado por Deus. 3, perseverar em oração. A oração, e isso eu tenho feito muita questão de ensinar a vocês, porque a gente aprende, né, de forma errada, que oração é aquele momento que você tem de joelhos com Deus, aquele momento que você dedica a Ele. Na verdade, a oração é um diálogo constante com Deus. É a tua conversa diária, o dia inteiro com Ele, conversando, tirando dúvida, pedindo orientação, convertendo em intimidade com Ele, como a gente tem quando a gente começa a construir uma amizade. Vai ter um momento do secreto? Vai, é necessário ter. Mas você não pode ter só esse momento com Deus. Até para esse momento acontecer, se você tiver uma constância com Deus, de conversar, de dialogar com o Espírito Santo, de tirar dúvida, como eu canso de compartilhar com vocês, muitas vezes, quando eu vou tomar banho, eu tenho as respostas que eu estou esperando do Espírito Santo. Por quê? Eu já entendi. No momento do meu banho, é o momento que eu estou mais fragilizada, é o momento que eu estou mais exposta para Deus. Sou eu e eu mesma. Não existe mais nada além de mim. E ali eu tenho a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, de entender os comandos e de caminhar com ele. Então, quando você tem esse momento com Deus, quando você tem essa intimidade de conversar, de dialogar, abrir os teus olhos,
Gente, a gente não precisa de uma oração formal. O que a gente precisa é de conversa. Abrir os seus olhos, Senhor, muito obrigada pelo milagre da vida, pelo fôlego que o Senhor me deu, pelo merecimento de estar aqui agora, que o dia seja conforme a tua vontade, que eu seja capacitada para cumprir o teu querer. Vai, deixa o teu coração livre para você ir conversando. E é o que eu já falei. O Espírito Santo tem uma forma individual de nos ensinar a orar. Porque cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua personalidade e cada um tem o seu porquê de estar aqui. Quando eu paro de ficar preocupada, eu quero orar como a Angélica ora, eu quero orar como a pastora Andréia ora, eu quero orar como a Priscila Ariane ora, eu nunca vou descobrir como é que eu nasci para orar. Como que o Espírito Santo me usa para orar? É nesse lugar que você tem que estar. E deixar ele fazer. Porque ele te usa poderosamente. Verdade, no momento que mais falo com Deus é quando estou lavando a louça ou estendendo a roupa. Mas você vai confirmando, você vai falando, você vai criando uma intimidade com ele. E você vai ouvindo Deus, vai ouvindo Deus, vai ouvindo, vai ouvindo. Isso passa a ser tão parte de você que quando não acontece é como se tivesse faltando um braço seu. Como se você tivesse sido amputada de alguma parte do teu corpo. Então, a gente precisa entender que esse relacionamento de intimidade, ele não tem um protocolo. Ele não tem uma reza específica. É a tua entrega verdadeira para ele. E ele vai trazer para você a entrega dele. E você vai construindo. Você vai caminhando e construindo nesse lugar. A primeira é permanecer firme na última orientação que recebemos de Deus. No exército, existe um protocolo muito interessante para quando os soldados se perdem na guerra. Eles permanecem na última palavra que o comandante deu a eles. Não é incomum buscarmos uma nova orientação de Deus para nós, quando, na verdade, ele está esperando uma resposta nossa diante da última orientação que ele nos deu. Deus somente nos confia uma nova direção se formos fiéis às palavras e direções que ele já nos confiou. O que Deus tem falado com você? Quais são as direções que ele tem te dado? É nesse lugar que você está? O teu posicionamento está cumprindo essa orientação que ele deu? Porque enquanto você não fizer isso, a nova orientação não vai chegar. Se você tiver qualquer nova orientação sem ter cumprido a que Deus deu, não foi o Espírito, foi a tua alma. É a tua alma que está te direcionando. É necessário manter na memória e no coração as palavras que foram liberadas sobre a nossa vida e perseverar nelas, pois na maioria das vezes, quando queremos fugir dos lugares de Deus que Deus colocou nas nossas mãos, a direção é a mesma: permanecer. A segunda lição importante nos períodos de espera é sermos intencionais enquanto esperamos. Se recebemos uma orientação sobre algo que Deus deseja fazer por meio de nós, devemos nos preparar para quando chegar o tempo do cumprimento da promessa feita. Ser intencional na espera é fundamental para que as promessas de Deus se tornem realidade na nossa história. Aquelas que foram chamadas para ministrar a mulheres devem ser intencionais nisso, estudar, meditar na palavra de Deus, equipar-se para esse trabalho, são tarefas que não podem ser delegadas. Deus está levantando mulheres que são intencionais naquilo que ele mesmo as chamou para ser, seja qual for a sua ocupação. Nutricionista, professora, pastora, missionária, médica, administradora, dona de casa, executiva de RH, o que você for. É exatamente onde você está que Deus a chamou para ser intencional. Isso significa dedicar-se ao máximo para que o propósito de Deus seja estabelecido onde você está.
Precisamos ter uma atitude deliberada e resolutiva em nosso chamado. Eu acho interessante, porque durante mais de 20 anos eu fui executiva de RH, trabalhei em recursos humanos. Mas eu nunca fui o RH que o livro ensinou, que a faculdade ensinou. Eu sempre tinha a intenção de olhar a pessoa, de fazer com que a pessoa entendesse a importância dela, e sempre ensinei a minha equipe. Quando você está fazendo um processo de recrutamento e seleção, você não está só dando emprego para aquela pessoa, mas você está dando esperança de vida para a família daquela pessoa. Porque a pessoa está entrando no trabalho, mas ele tem uma família em casa que conta com esse trabalho para sobreviver. E quando você decide demitir esse funcionário, você está demitindo o funcionário da empresa, mas está destruindo o sonho de uma família. Então, por onde eu passei, eu sempre fiz uma dinâmica de o desligamento ser a última alternativa. Por exemplo, tinham muitas pessoas que eram contratadas e estavam no lugar errado. Elas gostavam de planilha de Excel, mas estavam em atendimento ao público. E quem gostava de atendimento ao público estava cuidando da planilha de Excel. Então, eu fazia um mapeamento dentro dos setores, entendendo o que cada funcionário gostava de fazer, via o ponto forte de cada funcionário e fazia a proposta para os líderes. Sua equipe não está tendo resultado porque você está fazendo de um funcionário que é bom na comunicação, está nos bastidores na planilha, na parte financeira, na parte de controle, na parte de organização. Vamos fazer um experimento? Por uma semana, eu pego fulano e boto em tal lugar e pego ciclano e boto em tal lugar. Gente, o setor bombava. E aí esses líderes começavam a entender, porque não é só preencher uma vaga, mas é você entender a pessoa certa, no talento certo, para fazer o resultado certo. Então, o meu RH sempre foi taxado, não era eu que falava. As pessoas diziam, o RH que a Vânia gerencia é um RH diferenciado, é um RH de portas abertas, é um RH que ouve o funcionário, é um RH que não briga só pela empresa, mas ela olha o equilíbrio, porque a empresa só existe porque o funcionário existe. Não existem processos sem que existam pessoas. E se as pessoas não são tratadas, não são cuidadas de forma correta, elas não vão executar o processo de forma correta. E o resultado não vai ser o esperado. Então, é nesse lugar que nós precisamos estar, entendendo tanto em nós quanto no outro. E isso vale para toda a área da nossa vida. A terceira postura a se considerar é permanecer no lugar de oração. Perseverar em construir um relacionamento mais íntimo com Deus. Perseverar é não desistir. Orar tem mais a ver com o que ouvimos do que com o que dizemos. É nesse lugar de oração que somos lapidadas, instruídas e preparadas para o cumprimento da promessa. Lembro-me de uma época na vida que não nos restou nada nas mãos. Tudo ruiu. Vida financeira, ministério, reputação. No entanto, a oração continuava de pé. A oração foi o lugar para o qual éramos convidados dia após dia a permanecer. E era nesse lugar que Deus nos sustentava e ministrava dia a dia. Você está em um tempo difícil de espera? Persevere na oração. A oração calibra a sua vida. Quando você ora, você fala com Deus. Fique atenta para ouvir a resposta e ele falará com você. Em Tiago 1, no versículo 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. A quarta é fruto da terceira. Quanto mais tempo você passar com Jesus,
em oração, mais parecida com ele você se tornará. É impressionante como há aumento de intimidade quando investimos um tempo de qualidade, quer em relacionamentos familiares, quer entre amigos. Quando investimos tempo, quando plantamos tempo juntos, colhemos intimidade. A intimidade com Deus acontece na mesma dinâmica. Quanto mais tempo investido, mais intimidade haverá. Algumas revelações e alguns segredos são apenas para os íntimos. Nesse lugar de intimidade, o seu coração se aquieta e você entende que, melhor do que viver as promessas divinas, é ser amiga do dono dessas promessas. Neste lugar, você reposiciona o coração e se centraliza em Cristo. Mesmo que a espera seja longa, os seus olhos não estão mais nisso, e sim em Jesus. O processo da espera também traz fogo purificador. A espera também consiste em um fogo purificador, porque vem para purificar tudo, uma vez que o tempo, quando aproveitado de forma intencional, prova todas as coisas. O tempo de Deus é, em si mesmo, fogo purificador. Vivemos em um tempo de imediatismo e de urgências gritantes, por isso não gostamos de esperar. Muitas vezes, somos tentadas a seguir por atalhos, que podem até parecer mais fáceis, mas não são. Na verdade, atrasos vestidos de agilidade. Aceitar o tempo e a espera de Deus é infinitamente mais proveitoso. Por mais difícil que seja esperar, Deus sempre tem um copo de água, um refrigério, um descanso para aqueles que esperam. Nos momentos de espera em Deus, o tempo vem como fogo purificador para remover aquilo que não agrada ao Senhor. Um fogo que remove o medo, a timidez, as expectativas erradas e tudo que está em nós que não procede de Deus. No entanto, é também nos períodos de espera que as nossas forças são renovadas para que possamos alcançar e alçar voos mais altos. As mulheres improváveis que Deus levanta entendem que vale a pena esperar o tempo de Deus, ainda que a dor seja latente. É no tempo de espera que o Senhor queima as impurezas, ou seja, tudo o que não deve ser guardado e protegido em nosso interior. Desse modo, a purificação espiritual e emocional de Deus nos aperfeiçoa para o que já está preparado para nós. Deus deseja que sejamos como a prata. Ao ser purificada, é como um espelho que reflete a imagem daquele que está trabalhando nela. E assim seremos tão parecidas com o Filho, a ponto de manifestarmos a expressão, a vida, o caráter e a essência daquele que nos purificou. É no tempo de espera que devemos trazer à memória o que Deus já nos falou, caminhando com firmeza conforme as orientações que ele já nos deu. O tempo de Deus é perfeito. Por isso, na maioria das vezes, tudo o que precisamos fazer é abraçar este tempo e os processos de crescimento em nós. Isso implica deixar de agir como criança birrenta que resiste à espera quando deseja algo. Abrace este tempo de crescimento pessoal e dependência de Deus. A verdade é que cada pessoa tem a visão da montanha que escalou, mas Deus continua nos chamando para subir, ousar voos mais altos e assim experimentar novas visões dessa escalada. Deus nos chama para lugares mais altos e subir é nossa responsabilidade. Enquanto espera, peça a Deus sabedoria para crescer e ser purificada de tudo que não agrada a Ele. O processo de espera também traz a escola do quebrantamento. Existe cura e esperança para o coração quebrantado. Não importa quão despedaçado ele esteja, há cura disponível para nós. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo.
Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57, versículo 15. Mesmo habitando em um alto e santo lugar, Deus também está ao lado do contrito, do quebrantado, do abatido e do oprimido. Os erros costumam trazer um peso de vergonha ou rejeição sobre nós, assim como os períodos em que nos sentimos abatidas. Mas é quando nos sentimos em pedaços que Deus chega ainda mais perto. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Em muitos textos bíblicos, podemos identificar o quebrantamento como fundamento necessário para o início da nossa transformação. Ele é a matéria-prima da lapidação de Deus em nós. Deus não deseja nos humilhar, mas intencionalmente age para que desenvolvamos a humildade. Em geral, a humildade vem depois do reconhecimento de que fizemos algo errado. Reconhecer que estamos erradas é imprescindível, porque sem isso ficamos patinando, estagnadas em muitas áreas da nossa vida. Se neste momento você tem enfrentado oposição ou tem pontos de vista conflitivos com um número razoável de pessoas, não pode simplesmente sucumbir ao engano de que o problema está na outra pessoa. Você precisa reconhecer que existe aspecto na sua vida que precisam ser transformados. Aí entram o quebrantamento e a humildade. De tempos em tempos, Deus nos matricula na escola do quebrantamento. Ainda que pareçamos firmes ou fortes, Ele conhece a condição do nosso coração. Ele sabe o estado do nosso travesseiro e conhece a fonte de cada uma das nossas angústias. Muitas pessoas são especialistas em ocultar sua real condição. No entanto, não há liberdade maior que a de sermos livres de nós mesmas, de pessoas, de movimentos autoritários e de prisões internas. Quando Deus quer nos trazer liberdade completa, o quebrantamento é o processo favorito do Senhor, porque é através dele que o nosso orgulho é vencido e a humildade é desenvolvida. É na escola do quebrantamento que o nosso caráter é revelado, e tudo o que Deus deseja fazer em nós só será realidade quando o nosso caráter for completamente moldado pelo Senhor. É na escola do quebrantamento que o Senhor aperfeiçoa os nossos dons, quando ele derrama uma unção como resultado de um coração rendido a Deus e transbordante nele. Sobre esse processo, há algo mais que eu gostaria de compartilhar com você a seguir. Deixa eu só beber um pouquinho d'água. Diversas vezes somos separadas do bando, movidas do nosso círculo de convívio ou relacionamento, porque o isolamento faz parte do processo de quem Deus nos chamou para ser. Vivenciei muitos momentos nos quais eu questionava o motivo do meu nascimento e pensava sobre qual seria o propósito da minha vida. Eram pensamentos constantes que me levavam a uma crise existencial. Cheguei até mesmo a não acreditar em algumas palavras liberadas sobre a minha vida, porque pareciam ilusórias. No entanto, hoje são uma realidade. A unção nos separa, mas a dor nos prepara. Anotem isso. A unção nos separa, mas a dor nos prepara. É comum escutarmos que o filho ou a filha de Deus cresce de glória em glória, mas descobri que, em Deus, também crescemos de crise em crise, pois quando somos matriculadas na escola do quebrantamento, as crises são processos de amadurecimento e de transformação. Enquanto você foge das crises, Deus a convida a abraçá-las. Jona foi chamado para levar uma mensagem até Nínive,
mas fugiu. Então Deus iniciou um processo de caça com ele, pois existia uma unção, uma autorização sobre Jonas para que ele executasse aquela missão. Deus não havia ungido outro, ele havia ungido Jonas. Assim como Deus nos ungiu para cumprir determinada tarefa e missão, e ninguém mais fará o que nós devemos fazer. Precisamos discernir os lugares para os quais Deus nos chamou, porque é lá que estão a unção e os recursos necessários para a tarefa que nos é incumbida. A mulher de Deus não faz nada sem autorização de Deus. Por isso, a escola do quebrantamento faz em nosso interior aquilo que só Deus poderia fazer, que é transformar o coração humano. Deus corrige falhas de caráter e sintoniza características de personalidade, a fim de fazer aflorar uma identidade aperfeiçoada nele. Comigo foi assim. A transformação no meu coração extinguiu a timidez, fazendo aflorar uma mulher destemida, que depende de Deus e fala aquilo que Deus ordena. Deus escolheu Davi, um filho improvável, o 8º filho de Jessé, aquele que o Senhor tirou de detrás das malhadas. Todo aquele que se aproxima de Deus o faz porque anseia por Deus. Cada pequeno passo nosso, direção a Ele, tem a resposta de um passo gigante do Senhor em nossa direção. É possível que as flechas direcionadas a nós, assim como as que Davi recebeu de seus opositores, sejam oportunidades para desenvolvermos doçura a cada aspereza recebida, pois a resposta branda desvia o furor ao obedecermos a Deus e deixarmos o que Ele nos conduza. Entramos em lugares mais altos e desarmamos a guerra. Davi abraçou o processo do crescimento e esperou 10 longos anos até que Deus o fez assentar no trono de Israel, no lugar de Saul. Ele não fugiu das duras circunstâncias e das crises que desenvolveram seu processo de espera, mas assumiu a postura de humilde aprendiz. Aprenda a esperar. Abrace o processo. Ele mesmo nos conduzirá ao que tem para nós. A vida e a morte estão no poder da língua. Muitas situações poderiam ser evitadas se permanecêssemos em silêncio. Falar na hora certa é remédio para a alma. O silêncio nos ajuda quando ouvimos palavras indevidas. Quando alguém está irritado, o silêncio nos chama. Quando a maledicência nos procura, o silêncio nos esconde. Se a ofensa nos golpeia, é o silêncio que nos levará a um lugar de autoridade. Quando a calúnia bate na porta, o silêncio não atende. Se o orgulho nos chama, o silêncio nos prende na humildade. Se as acusações chegam ao nosso coração, o silêncio será o escudo. A mulher madura escolhe silenciar e espera pela resposta daquele que nunca falha. A resposta de Deus é justa e poderosa para curar até as nossas ofensas, até os nossos ofensores. Quando você escolhe o caminho do silêncio diante das ofensas, dá a Deus a chance de justificar você. Que a sabedoria nos abrace neste tempo. Amém? Hoje, nesse capítulo, o que nós aprendemos? A entender o processo, a compreender que ele é necessário, que só em Deus e na intimidade com ele é que nós vamos avançando em rumo ao nosso propósito, ao nosso tempo de governo. E quando Deus nos coloca no processo, ele nos separa, nos tira do convívio dos mesmos, porque ele precisa revelar o que está escondido dentro de nós. E quando eu faço isso, me permitindo viver o processo, eu revelo quem eu sou e revelo aquilo que está escondido que eu nem sei que tenho. E Deus vai nos direcionando para esse lugar.
E o silêncio é a melhor resposta no tempo do processo. Porque no silêncio, Deus fala. No silêncio, Deus mostra. No silêncio, Deus justifica. No silêncio, Deus nos ensina e nos faz fortalecer em confiança, ousadia e fé. Que você tenha recebido o capítulo desse livro hoje como respostas a muitas inquietações que você carrega no coração. Que você consiga entender de verdade que tempo é esse que Deus tem te inquietado, tem te separado, tem te levado a viver coisas que você nunca pensou em viver. Mas Deus tem urgência da minha vida e da sua vida. E quanto mais cedo nós entendemos isso, mais cedo nós seremos um instrumento potente nas mãos do Senhor para salvar essa geração que precisa preparar o caminho para a volta de Jesus. Que você seja abastecida da coragem e do poder de Deus. Que nada e nem ninguém lhe roube quem você é, mas que você tenha sempre a confiança e intimidade com o Senhor, para que você cresça de crise em crise e você se fortaleça na presença dele. Amém? Alguém tem alguma coisa para falar, para perguntar? Fique à vontade. Não precisa fazer confusão, não, gente. Fala de um em uma mesmo. Tu gosta, né, Angélica? De manhã todo mundo quer falar, né? À noite fica todo mundo reflexivo. Bom, que bom, né? Ninguém tem nada para falar, então é porque todo mundo absorveu, aprendeu e está tudo certo. Fala, Severina. Eu gostaria de saber quantas promessas tem na Bíblia. Quantas promessas tem na Bíblia, Maria? Aham. Você quer saber? Espera aí que a gente vai saber agora. Eu posso falar? Vamos perguntar para os universitários. 8 Pode? mil. 8 Sim. mil? Vamos ver. Isso mesmo, 8.000 promessas. Quem foi que falou? Yahira. Ah, é isso mesmo, 8.000 promessas. Ao pé do Monte Sinai, Moisés disse: Deus nos tirou do Egito e não podemos duvidar do poder dele. Se alguém duvidar que Deus irá liberar as promessas para cada dia de dúvida, será um ano de sofrimento. Veja o que Deus fez por você, não há motivos para duvidar, pois as 8.000 promessas correrão atrás de você. Ok? Ok. Pode falar, Jaque. Eu queria falar, mas eu tô comendo. Ué? Aí, Fale, quando minha eu fui a levantar a mão, a internet caiu. Aproveita e fala agora. Então, é sobre o ato profético que nós fizemos. O que a senhora tem a dizer sobre essas questões da dificuldade dos papéis se queimarem? E sobre o que a senhora entregou agora, tudo que me vem na mente é o que eu passei quase que o dia todo pensando e ontem, sobre José. Quando fala essa questão de processo, que vai levar aonde Deus quer te colocar. E eu estava pensando muito nisso, porque com José foi assim, né? Deus tirou ele do meio da parentela dele, levou ele para uma outra terra, e tudo que ele foi vivendo no decorrer, tanto na casa de Potifar, quanto na prisão, foi aquilo que ele ia ser lá na frente, que é um administrador, né? E eu estava pensando muito nisso. E sobre o papel. O que você acha que aconteceu quando você tentou colocar fogo e ele demorou a pegar fogo? Ah, parecia que era um impedimento. Parecia só? Tava muito nítido que era, porque eu botei dentro de uma panela e tinha vento soprando dentro da panela, no fundo da panela. O que acontece, gente? Durante a nossa caminhada,
nós damos muita legalidade para as energias contrárias, vamos chamar assim, façam parte de nós. E quando você se decide levantar para sair desse lugar e arrancar isso da sua identidade, você acha que realmente vai ser assim, na facilidade? Não. Então, empecilhos eles vão acontecer, resistências vão acontecer. Só que você precisa perseverar, determinar, decretar para que aconteça. Porque o que acontece? Eu faço vários atos proféticos, mas se eu não mudo a minha atitude, do que me valeu aquele ato profético? De nada. Então, toda a resistência que acontece foram as legalidades que a gente deu no decorrer da nossa vida. A gente, como eu falo, a palavra tem poder. Tanto que foi ela que começou a criação do mundo. Deus disse e tudo começou a acontecer. Então, quando eu começo a liberar palavras, eu estou liberando poder. Se a palavra é uma palavra do bem, eu estou liberando bênçãos. Mas se ela é uma palavra do mal, o que eu estou liberando? Maldição. Então, quando eu falo palavrão, quando eu amaldiçoo, quando eu digo palavras que são negativas, eu estou reverberando para o universo tudo aquilo que eu estou pedindo de volta. É como eu já falei para vocês. Imaginem um varal onde você estende roupa. E cada palavra que você fala, essa roupa vai para lá, essa palavra vai para lá como uma roupa pendurada. E por baixo desse varal passam os anjos e passam os demônios. Se eu falo palavras de bênção, os anjos têm como se alimentar e me devolver bênçãos. Mas se eu só falo palavra de maldição, eu estou alimentando quem? Os demônios. E o que ele vai me dar de volta? Maldição. Então, a gente precisa ter muita consciência daquilo que a gente fala, do que a gente pensa. Eu já falei, o que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto, eu falo. Ter momentos de raiva, ter momentos de ira, ter momentos ruins, todos nós temos. O problema é deixar fazer morada. Porque quando você deixa fazer morada, acabou. Foi para o coração. Chegou no coração, você fala. A própria palavra diz. A boca fala o que o coração está cheio. Eu pensei, deixei fazer morada, fez morada, veio para o coração, do coração estou liberando na minha boca. Então, eu estou liberando a maldição. É igual um bumerangue. Eu jogo a maldição, ele gira, gira, gira e volta para quem? Para quem jogou. E quem fez? Eu. Então, a coisa acontece. No ato profético, quando você vai colocar para queimar, lógico que vai ter uma resistência, gente. Vocês estão abrindo mão de tudo que vocês viveram a vida fazendo. Vocês estão tirando, arrancando, dando permissão, limpando o coração para o Espírito Santo fazer morada. Agora, eu tenho o quê? Que perseverar, eu tenho que declarar, eu tenho que determinar, eu tenho que fazer confiando até o final. Porque quantas pessoas, gente, fazem vários atos proféticos e a vida continua pior do que era antes? Porque não muda, não se deixa ser moldado, como a gente acabou de ler, a escola do quebrantamento. Isso que Vânia está falando é muito sério. Nossa palavra tem poder criador sobre a nossa vida, exatamente. Pode falar, Leila. Quando eu estava queimando o papel lá, isso que veio à minha mente, porque da outra vez, quando a gente fez sobre liberar perdão para alguém que fez algo para a gente, né? A cancelar. Agora, já é uma coisa interna dentro de mim, né? Isso. E eu entendi assim, quando estava queimando lá na minha mente, eu entendi assim, que a resistência quer dizer que vai vir desafios e vai caber a mim a dominar, né? Eu nesse momento que estava queimando, porque realmente o meu também, um pouquinho lá no final, não queria queimar de jeito nenhum. Então, assim, eu entendi que Deus fez a obra,
mas o medo não vai deixar de existir, a insegurança não vai largar a gente, isso não vai sumir, vai vir, mas aí a gente vai ter que ter uma postura diferente a partir de agora, diante disso, né? Por exemplo, minha questão, eu às vezes, assim, eu sou nervosa, foi o que eu mais pedi para Deus, me acalmar e tirar o nervosismo, né? Então, eu sei que Deus pode ocasionar, ou o inimigo, né, situações para me deixar nervosa, e agora para frente eu tenho que respirar fundo, como diz você, né, enche a boca de água. Enche a boca de água. E bola para frente. E assim, o que que acontece? Situações vão acontecer, mas quando eu deixo o Espírito Santo fazer morada, o domínio próprio vem. Então vai ter um momento que você percebe que vai sair da linha, mas você para, não é você quem faz, é o Espírito Santo que conduz a tua calmaria. E aí você vai. E, gente, da mesma maneira que você aprendeu errado e ficou fazendo errado, quando você aprende o certo e fica fazendo certo, isso se torna um hábito de vida. E você vai cada vez crescendo na maturidade. E as coisas vão acontecer. É só você parar para pensar. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia que as pessoas iam traí-lo, ele sabia de tudo. Mas o equilíbrio emocional dele existia. Por que que existia? Porque ele estava conectado com a essência mais forte que existe em nós, Deus. Era Deus quem trazia para ele o equilíbrio que ele precisava. Porque ali, naquele momento, Jesus não estava como Deus, ele estava como humano, filho de Deus. Para nos ensinar a entender que é possível, sim, vencer a tudo, se você estiver conectado com intimidade e verdade em Deus. Entendeu? Pode falar, Severina. Verbalizar a palavra, seja ela de maldição ou de bênção, eu já fiz esse teste, mas eu fiz praticamente sem nem pensar. Eu fui para a igreja e quando eu cheguei, eu falei algumas coisas que eu não deveria ter falado. Aí, no meu ponto de vista, eu acho assim, que é como a gente passa o dia todinho, de manhã abastece, enche aquela sacola de ar, palavras boas, orações, palavras boas que decreta para o mundo espiritual. Aí vai passando o dia, vai esquecendo, e vem o cansaço, e a pessoa vai se maldizendo, vai murmurando, aí ali Satanás vai só furando. Aí no final do dia, aquele saco está cheio. Aí a gente vai ter que abastecer à noite, aí dá um sono, dá preguiça, dá dor no corpo, porque deixou abastecer. Esse é o meu ponto de vista. Então, Severina, o que que acontece? Quando você se deixa ser forjada, não vai chegar mais a esse nível de você ficar falando as coisas sem você perceber, porque você tem consciência de quem você é. E quando você faz coisas erradas, o Espírito Santo te inquieta. Na hora, ele coloca no teu coração e você imediatamente vai lá e se arrepende e corrige. Agora, se eu não tenho essa conexão com Deus, eu vou fazendo desapercebido. Para mim, é normal. Acaba sendo uma coisa normal. Só que eu estou cavando o quê com isso? Para a minha vida. Se eu sei o que é correto. Entendeu? Então, deixar o Espírito Santo fazer é deixar. Primeira coisa que precisa acontecer, gente. E para quem está aqui hoje, como a Josi, como a Malu, que estão começando a entrar e deve também não estar entendendo nada sobre esse ato profético, que foi algo que aconteceu de manhã. Eu vou colocar a gravação da aula de manhã lá no grupo para vocês assistirem. O que acontece? Para você poder viver essa intimidade com Deus, você tem que se despir para Deus. E se despir para Deus é reconhecer as suas falhas. Sem ninguém falar, é você que se enxerga. Eu sou egoísta, eu sou invejosa, eu sou arrogante, eu sou orgulhosa,
eu tenho inveja das pessoas, eu tenho ira pelas pessoas, eu tenho falta de perdão, eu tenho mágoa, e vai colocando para Deus tudo de ruim que você tem. Você se enxerga verdadeiramente. E quando você entrega isso para Deus e ele vê que você realmente vê em você o que precisa ser tratado, ele começa a fazer morada e vai tratando cada área da tua vida. Mas se você é do tipo que camufla aquilo que você verdadeiramente é, quando é que você vai viver a verdade de Deus? Nunca. Porque você é boa para apontar a falha do outro. Mas eu reconheço. Mas Eu a sua. Não estou dizendo você, eu estou explicando, Severina, o que a gente precisa fazer. Agora, eu reconheci o que tenho, mas eu não me arrependo do que sou e do que eu tenho. Eu fiz alguma coisa? Não. Eu sei que eu sou orgulhosa. Eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome da Gabriela. E não sai desse lugar. Como é que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa? Mas quando a gente reconhece que entrega para ele e pede para ele mudar, então é esperar. É entregar, se arrepender e deixar ele forjar. Como? Aprendendo com ele. Toda vez que vier a vontade de fazer o errado, você automaticamente vai para os pés do Senhor, ao invés de você fazer pela sua própria mão. E depois dizer assim, ai, meu Deus, de novo, esqueci, errei, fiz tudo errado de novo. Tem coisas que só com o Espírito Santo que a gente vai se liberto, gente. Só através dele. Se a gente não deixar e não reconhecer isso, a gente vai passar a vida vivendo enganado. E aí é onde começa a se perder, entendeu? Viviane, pode falar. Viviane? Será que ela levantou a mão sem querer? Bem, a Selma perguntou aqui, por acaso, se eu sei que meu irmão em Cristo está fazendo coisas que não é certo perante Deus e isso me incomoda, eu estou julgando? O que foi, Ahira? Vamos lá, Selma. Como é que a gente sabe se é julgamento ou se não é? Está te incomodando. E o que você está fazendo com esse incômodo? Você buscou o irmão para conversar e aconselhar e ajudar? Você está orando por ele? Ou você está só incomodada e apontando o erro dele? Porque tem essa diferença. Por exemplo, eu posso ser sua amiga, percebo que você não está fazendo algo bacana e eu vou chegar perto de você e vou falar com você. Não vou ser omissa a isso. Vou te chamar e vou conversar. Você sabe o que você está fazendo, o que Deus diz sobre isso, mas sem acusar. Porque o mal da gente é assim. A gente vê que alguém está fazendo algo errado, e aí a gente pega e aponta o dedo. Mas fulano, você está errado, você é isso, você é aquilo. Aí o que você faz com aquela pessoa? Você afugenta a pessoa. A pessoa fecha o coração. Mas se você chega para a pessoa, começa a conversar através da palavra e vai trazendo aquele tema para ela, o que vai acontecer? Você vai fazer a pessoa refletir. E aí você ora junto com ela, você entra em propósito junto com ela, você tenta ajudar. E não só julgar. Porque hoje, o que acontece dentro da igreja? Né? Na maioria das vezes, um julgamento que acaba afastando a pessoa que quer buscar a Deus. Ela não é acolhida, é apontada, e o que ela faz? Não me sinto bem naquele lugar. E quando eu não me sinto bem naquele lugar, eu me afugento dela. O fato de você estar sendo transformada não te dá o direito de julgar ninguém, mas de ajudar a pessoa a viver uma transformação também. E como que eu faço isso? Mostrando a palavra, acolhendo, com compaixão, trazendo a pessoa para perto e não afastando. Por que eu não discuto religião, gente? Porque cada um tem a sua fé.
E quem sou eu para dizer que a sua fé não é verdadeira? Agora, eu vou provar para você que buscando a fé na raiz, que é Cristo, você vai ter uma outra vida, uma outra forma de ver as coisas, uma outra forma de olhar. Mas eu não vou me afastar de você e nem vou te julgar, muito pelo contrário. Eu quero que você conheça o Deus que eu sirvo. Através do quê? Dos frutos que eu gero. E aí você vai se transformando. Entendeu? Fala, Severina. Assim, essa situação eu vejo por esse lado. Eu, pelo menos, nunca fiz isso, não, mas eu já vi muito em igreja, as irmãs estão ali orando, de olho fechado, de joelho, falando em língua, mas quando abre a porta, aí logo abre os olhos e olha de lado. E ela não está se concentrando. E que concentração é essa? Ela não está em Cristo, não. Aí fica olhando a roupa, fica, ai, pulando, aí catucando uma outra assim. Aí a pessoa fica meio estranha, não gosta, não. Eu não gosto, não. Eu sou muito chegar e dizer à pessoa, não, eu acho isso muito assim. Porque a pessoa já vai, já assim, sai de casa cheia de problemas de casa, vai para ser acolhida lá por uma irmã. Eu já não estou falando nem de abraço, porque eu não sei, o pessoal não gosta de abraço. Eu também não vou tirar, não, porque abraço falso, cobra também, mata com abraço. Mas o que eu vejo na igreja, eu não vou citar nome, porque pode até me tirar aqui cortar aqui o canal. O que eu vejo na igreja é isso, gente, é falta de acolhimento, é falta de compreensão. Está numa escola bíblica, a pessoa faz uma pergunta, aí olha de uma para a outra, aí começa a rir. Isso não é certo, eu não acho certo, porque quando a pessoa faz a pergunta é porque a pessoa quer saber, quer tirar dúvida. Eu não acho Então, isso certo. mas é por isso, Severina, que nós, as improváveis, estamos sendo separadas e preparadas para mudar esse cenário, filha. E isso é a realidade que Deus não quer mais para a sua igreja. Ele quer acolhimento. Gente, é como no final de semana, quando eu viajei, acho que na sexta-feira, teve uma treta no grupo. Uma menina postou uma imagem de Nossa Senhora e a outra chegou perguntando: tá certo isso? E falou lá, mas não sei o quê. Resumindo, a menina que postou saiu e a outra que reclamou também saiu, porque eu fui no privado das duas conversar com as duas. Tá? O que acontece? Eu não tenho o direito de discriminar a religião de ninguém. Eu não tenho esse direito. Ninguém tem. O meu direito é falar de Cristo. Quem quer aprender de Cristo, caminhar com Cristo, seguir Cristo, massa. Mas cada um tem a sua raiz de fé. Aí eu fui falar com a outra que criticou. Ah, mas eu falo a verdade, não sei o que, aí veio, né, cheio de moralidade, lá. Eu falei, filha, ok. Você está falando que porque ela postou lá a imagem de Nossa Senhora, tá errado. Bacana. Tudo que Deus manda tu fazer, tu obedece? Tudo que está ali na palavra, tu segue ali, arrisca, bonitinho? Porque se for assim, vai ter que tirar todo mundo do grupo. Porque cada um tem a sua falha. E eu não estou fazendo grupo, não fiz grupo nenhum para falar que a religião A, a religião B ou a religião C é a melhor ou a pior. Eu vim para falar de Cristo. Foi isso que eu vim. Aí ela pega e fala que Jesus, aí eu não aguento. Vai lá para outra que postou a imagem. Aí a que postou a imagem, tudo que ela não falou para quem criticou ela falou na mensagem comigo. Aí ela disse assim: porque Jesus instituiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí eu, oi? Onde está isso, filha? Está na palavra, eu quero saber onde. Jesus não levantou bandeira de igreja nenhuma, filha. A igreja que começou lá é a igreja primitiva. E tinha os fariseus que cuidavam da lei de Moisés. Bizantino, com guerra com Constantino, foi quem criou a Igreja Católica.
Aí ela pega, cala, eu pego o conteúdo do que eu falei, mando. Aí ela vem, mas vocês não respeitam Maria, vocês falam mal de Maria, vocês... Eu falei, olha, eu não vou entrar nessa seara com você. Eu, Vânia, sempre respeitei Maria, reconheço o papel dela e a importância dela, mas eu já entendi, porque está na palavra, que ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Não tem Maria, não tem apóstolo Paulo, não tem Pedro, não tem João, não tem Lucas, não tem nenhum santo. O que a palavra diz? Que quem só vai o Pai se for por quem? Por Deus, que é o Filho, por Jesus, que é o Filho. Então, é nisso que eu vivo. Cada um escolhe como quer viver e está tudo certo. Agora, se você está dentro de um lugar onde tem várias religiões e você não respeita a religião, você não está cumprindo o princípio. Porque um dos princípios é o quê? Não julgueis. Eu não tenho direito de julgar nada, gente. Meu direito é falar o que eu vivo. Cabe a você ter o desejo de seguir esse Deus que eu sirvo ou não. Por isso que está essa bagunça no mundo. Por que está tendo essa guerra de pessoas? Porque não estão preparadas para viver o que a palavra diz. Porque acha que a minha religião é melhor do que essa, aquela é melhor do que aquela, porque aquela é melhor do que aquela outra. Eu quero saber aonde foi que Jesus determinou igreja, denominação de igreja para as pessoas. Aí, hoje de manhã, a gente falou sobre o quê? A religião. É um espírito de religiosidade que está matando, sem necessidade nenhuma. Porque as pessoas querem competir, gente. Se Deus é um só. Entendeu? Deixa eu só ler aqui o que está no chat. Partindo do princípio de que Jesus nunca fez discriminação. Exatamente. Nós que temos o entendimento sobre a idolatria, somos as primeiras a ter empatia por aqueles que ainda estão verdes na fé. Acredito que nenhum de nós temos esse direito. Ninguém tem direito de criticar nada de ninguém, gente, mas também tem uma coisa. Se eu quero conhecer Jesus, eu tenho que estar aberta a ouvir o que a palavra diz. E muitas vezes o que eu vou ouvir, que está na palavra, vai de encontro àquilo que eu prego, àquilo que eu sigo, àquilo que eu congrego. Só que eu preciso estar aberta para ouvir a palavra e, diante daquilo que eu ouvi, eu chegar no equilíbrio de entender aonde está a verdade. A gente tem que ter essa maturidade. É como eu falei, eu já fui católica e eu tinha muitos questionamentos. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente não deve cultuar imagens. Por que é um hábito da Igreja Católica ter imagem? Era a pergunta que eu fazia, gente, para o padre. Jesus, ele morreu na cruz. Mas qual foi o ato principal? Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Por que a cruz da Igreja Católica tem Jesus crucificado? Eu também perguntava. Entende? Porque eu lia a palavra e olhava o que eu estava ali. E isso não fazia sentido para mim. Assim como na igreja evangélica, eu perguntei se lá em Atos 2 tem todo um derramamento do Espírito Santo, um batismo do Espírito Santo, onde o povo que estava naquele lugar começou a falar em línguas estranhas. Por que na igreja eu não posso falar em línguas? Por que o Espírito Santo não tem liberdade aqui? A gente tem que aprender a se basear no que está na palavra. E aí você vai buscando aquilo que faz sentido à sua verdade, aquilo que faz sentido para você. Porque, gente, toda religião que existe hoje na face da Terra tem a mão do homem. E cada um criou o seu dogma, as suas leis, o seu jeito, e cabe a você. Isso tá bom para mim? Tá fazendo sentido? Vai me levar para Deus? Tem que fazer essa pergunta, gente. Vai me levar para Deus?
Vai garantir a minha salvação? Porque a gente não anda enganado. Ninguém anda enganado. Quando Jesus veio como filho do homem, ele veio para... Tinha a lei de Moisés. Todo mundo sabia a lei. Mas conseguiam cumprir a lei? Não. Jesus vem para ensinar o evangelho de amor e ensinar a gente a suportar tudo nele. Para que a gente vença tudo nele. Para que a nova aliança seja nele. Hoje de manhã eu falei, no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, quando um profeta dava uma profecia que não acontecia, a ordem era matá-lo. Já no Novo Testamento, a ordem é: avalie a profecia, examinem a profecia, mas não fala mais em matar o profeta. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus, e só quem tem direito de acabar com as nossas vidas é Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Então, a gente precisa descortinar, olhar a palavra, ler a palavra e aprender a entender o que Deus está ensinando. E começar a seguir aquilo que o nosso coração sente paz. Porque não adianta você estar dentro de uma religião onde você não tem paz, onde você não tem respostas, onde você não cresce, onde você não amadurece, onde você não tem os seus pés fincados na rocha. E isso a gente só descobre como? Intimidade com Deus, com o Espírito Santo, intimidade com Jesus, e ele vai direcionando. Também já me colocaram essa questão. Eu pedi para mostrar na Bíblia e disse: se estiver escrito, eu volto na católica. Calou-se. Boa noite, Paulinha. Guerra entre si próprio, exatamente. Só digo uma coisa: quando eu vejo essas coisas, eu imagino ser líder, viu? Porque ela me falou tudo isso. Pois é, filha. Eu fiquei muito incomodada por ler que Maria era mãe e a rainha da paz, mas fiquei calada. É isso que não pode, isso gera competição, exatamente. No céu teremos surpresas. E como, Leila? Eu cresci na Igreja Católica e sempre entendi que Deus existiu e que Jesus fez milagres. Mas hoje sei que Deus existe e Jesus continua fazendo milagres. Amém. Tipo, entre muitas coisas, o vizinho aqui cristão estava conversando fim de semana e comentou: vocês que têm micro-ondas também deveriam fazer o mesmo. Daí Valmir falou: não temos mais, a Selma doou para a irmã. Daí eu perguntei: deveria colocar o quê? Ele falou: um gato. Eu vou colocar outro aqui em casa. Daí, quando eu falei: de jeito nenhum, irmão, não pode, ele até levou um susto e perguntou por quê. Eu falei: porque é errado perante Deus. Daí ele falou: é nada, vou colocar bem mesmo. Mas é isso que eu falo, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, que dentro do Evangelho, desde quando eu me converti, eu sempre olhei e observei. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja e a vida não muda, só piora. E eu comecei a me perguntar: é impossível, onde Deus habita, verdadeiramente, a vida continuar do jeito que está. Aí você vai mais a fundo conhecer quem é a pessoa, é a pessoa que, que gosta de viver do jeitinho, né? Do jeitinho brasileiro, como as pessoas chamam. Faz gato, burla o imposto, sonega, dá volta no outro, faz tudo errado. E está lá todo domingo na igreja, louvando, adorando, jejuando. Quem é que está certo? Por acaso na Bíblia diz que você tem que ser certo 50% e os outros 50% você pode ser errado? É isso que fala na Bíblia? Não. Então, viver com Cristo é atitude, gente. Viver com Cristo é atitude. E a minha atitude fala por si. Então, você precisa entender por que você diz que serve a Deus, que você cultua a Deus e a sua vida continua uma porcaria. Você precisa ter noção disso. Porque você está fazendo coisa errada. Porque tem algo errado que ainda não está alinhado. E precisa deixar Deus te mostrar o que é. É a escola do quebrantamento. Pode falar, Severina.
Olha, o que eu vejo hoje, né, o que está acontecendo nas ruas, é o meu ponto de vista. É porque assim, as pessoas um tinha que chegar lá no poder, né? Tem que sentar na cadeira. Da minha parte, eu vi assim, muito pouco idolatrar, da minha parte, idolatrar Bolsonaro. E Deus não fez Lula? E por que que as pessoas não respeitam? Um respeita o outro. Aí agora vai ser pior, porque diz que até as igrejas vai pagar aí, e só nega imposto, vai pagar. Eu vi esse vídeo hoje, está correndo risco aí. Eu não sou de acordo, não, sou de acordo com a democracia, paz. Muito embora eu não era assim, hoje eu vejo por esse lado assim também, eu sei que eles não, mas tem muitos que não querem ouvir essa verdade, só querem saber é, de briga, essas coisas, eu não sei. Deus quem toma de conta aí, a gente sabe que ele já sabe o nosso destino das pessoas, mas eu oro para que Deus coloque lá uma pessoa que tenha zelo, né, e também que não feche as igrejas, que não seja essa pessoa que não prevendo que vai chegar lá. É o meu ponto de vista. A gente tem que olhar para o único que governa e governará para Exatamente. sempre. O que está sentado no trono, o É. que rege as nossas vidas, e está tudo no comando dele. É nisso que a gente tem que focar, em Deus. Pode falar, Yahira. Então, queria saber o significado, assim, né? Dentro de todo esse contexto desse capítulo, dessa palavra maledicência. O que é maledicência nesse contexto? É você falar dos outros, é ter atitudes para prejudicar as pessoas com malícia. Eu, por exemplo, você me conhece, gosta de mim, eu me faço uma pessoa boa para você, mas eu tenho a maldade escondida no meu coração. Então, tudo que eu fizer com você tem a maledicência de algo para te prejudicar. Mas eu, Vânia, não demonstro isso. A segunda intenção. É a Segunda segunda intenção. intenção. É a segunda intenção, entendeu? Se a gente for para o dicionário, o que, que o dicionário diz? Vamos lá. Qualidade de quem é maledicente ou maldizente. Ação ou hábito de dizer mal dos outros, difamação, defração ou maldizer. Eu camuflo. Tô legalzinha contigo pra caramba, mas nas tuas costas eu tô mandando ver contra você. Entendi. Faço com você pelo interesse de me beneficiar, mas no final meto o pau em você. Tudo que eu faço tem uma maldade incrustada no meu caráter. Não dá ponto sem nó, né? Não, não. E assim, vivendo, né, nessa visão que a gente vive do profético, então, trazendo esse significado, o quanto que é importante nós termos não só esse ouvido da carne, mas a gente ter esse ouvido espiritual, porque às vezes a gente está vendo uma pessoa falar com a gente no ouvido da carne, com palavrinhas doces, bonitinhas, mas o pai está aqui no ouvido espiritual dizendo, olha, não acredita em nada que ela está te falando, que ele está te falando, porque tem mentira nessa situação aí. Quando a gente vai para o significado de maledicência para a Bíblia, né, ele diz o quê? É denegrir a imagem das pessoas, mas também pode aplicar-se a denegrir a imagem da igreja, que você faz parte, da empresa que você trabalha. E, sinceramente, talvez todos nós já tenhamos feito isso um dia, não é mesmo? Maldizer alguém é espalhar calúnias contra uma pessoa de maneira que venha sujar sua honra e reputação. É também lançar contra ela acusações sem fundamento.
Olhando por este ponto, eu fico a pensar quantas vezes nós já demos ouvidos a boatos que uma pessoa fala sobre a outra, damos créditos a tal boato e comentamos com outros conhecidos nossos também, sem ao menos procurar saber se este é verdade ou como tal pessoa se sente em relação a isso. Você já foi portador de algum boato ou comentário negativo sobre alguém sem ao menos saber diretamente da verdade? Algumas pessoas até ousam afastar-se de outras devido à maledicência, pois dão ouvidos aos maldizentes. E isto, infelizmente, é muito presente em várias igrejas. E aí a pessoa fala mal de você, mas caminha com você e diz ser sua amiga. Verdade. Entendeu? Eu me aproveito de você. Eu estou com você, me aproveito de estar contigo por alguma razão, mas por trás, ou em alguma ação que eu te peça para fazer, eu tenho a maldade ali para te prejudicar e me sair bem na história. É, e esses tempos são tempos onde isso está tão real. Tá? Muito real mesmo. Fala, Leilinha, e aproveita e faz nossa oração final para nós encerrarmos hoje. Tem mais alguém aí? Eu acho que é a Jussiane, né, que está com a mão levantada. Isso. Pronto. Depois da Gil, tu faz a oração. É porque a tela com o nome de quem levantou a mão estava cobrindo. Pode falar. Não, eu queria falar com relação ao grupo. Para entender esse grupo aqui, a pessoa tem que permanecer por um tempo, observar e ir acompanhando até que ela compreenda, né? Inclusive, igual minha prima entrou, né, no grupo. E eu já de imediato eu conversei com ela. Eu falei, olha, é um grupo onde a gente todo mundo que quando eu tiro print, coloco no meu status e vem me pergunta o que é, eu falo, é uma sala de leitura da palavra de Deus, onde a gente estuda e tem liberdade das mulheres demonstrar suas dificuldades e receber um conselho. Então, assim, o grupo em si, eu sempre coloco para quem me procura que tem pessoas de várias religiões, mas que estão no só propósito, que é ler a palavra de Deus, e através da palavra de Deus a gente vai tirando aquilo que a gente sabe que está fora da palavra e colocando aquilo que está de acordo com a palavra que falta na gente. Então, exatamente. Né, eu acredito assim que tem algumas situações que a gente tem que, no grupo, que a gente tem que silenciar e deixar, tipo assim, para você que estava, vamos dizer, na frente, né, e no particular, porque muita coisa acontece no particular que a gente não sabe. Não sabe. Né? E foi o que eu falei para a pessoa que criticou. Eu falei assim: você poderia até perguntar para ela no privado, mas não expô-la no grupo como você fez. E outra, quantas vezes você entrou na sala? Quantas vezes você interagiu? Quantas vezes você entendeu o contexto da sala? Aí ela se chateou. Eu estou na sala há 7 meses, Vânia. Então, assim, no começo demorou um pouco para mim entender, porque alguns entram com uma visão. Aí ela é profeta, Deus vai usar ela para falar comigo, e Deus vai me entregar muita bênção. E o propósito do grupo não é esse. O propósito do grupo é levar a palavra de Deus conforme ela precisa, porque muitos não estão, né, recebendo. Até rapidamente, eu fiz um comentário com você no privado. As lideranças de hoje, elas não estão mais dando ensinamento, né, para a igreja, o sim, o não, os direitos, os deveres, vamos falar assim. Então, está deixando correr, a Deus dará e faz o que quer. E aí, quando chega aqui, que você começa a passar os comandos, ou às vezes, como se diz, vem aí o puxão de orelha, alguns têm dificuldade. Mas, na realidade, dentro da igreja lá, está correndo à vontade, os líderes não querem mais
pregar Infelizmente. aquela parte dos deveres, como que nós devemos fazer, né, como cristão. E aí, quando chega aqui, é aonde que leva aquele choque, porque ele está vivendo a vida do jeito que ele quer lá, ele está, né? Mas de acordo com a palavra de Deus, não é assim. Exatamente. Pode falar, Gil. Se me permite, Vânia, eu queria só ler o capítulo que eu acho que tem a ver com o tema que estamos a falar. Romanos, capítulo 14. É bem pequenino. Posso? Pode. Assim, Romanos, capítulo 14. Ora, ao que é fraco na fé, acolhe não para condenar-lhe aos escrúpulos. Um crê que come só legumes. Quem come, não despreze a quem não come. E quem não come, não julgue a quem come. Pois Deus o servo alheio para seu próprio Senhor. Ele está em pé ou cai, mas está, porque poderoso é o Senhor para afirmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Aquele que fez o caso do dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus, porque está escrito: porque minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua louvará a Deus. Assim, pois, cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e eu estou certo no Senhor Jesus que nada é de si mesmo imundo, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse é imundo. Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, censurado o vosso bem, porque o reino de Deus não consiste no comer e nem no beber, mas na justiça, paz e na alegria no Espírito Santo. Pois quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo, mas é um mal para o homem dar motivo de tropeço pelo comer. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Pronto, era isso na tradução ALM que eu li. Obrigada. O áudio está fechado, Vânia. Você leu Romanos capítulo 14, Gil? Sim, isso na tradução ALM. Uhum. Não, é porque a Yahira perguntou e eu confirmei que é o Romanos 14, aí só para tirar a dúvida. Mas tem tudo a ver, porque a gente tem a mania de ficar julgando tudo, achando que a nossa verdade é absoluta. E não é. A gente precisa entender que quem vai julgar é Deus. Eu falo, gente, se o arrebatamento acontecesse hoje, ia ser uma surpresa muito grande, viu? Muito grande mesmo, porque os que acham que estão santos ficariam, e aqueles que o coração é puro, que não tem nada a ver com o que os homens acreditam de santidade, é que iriam. Porque é muita hipocrisia que a gente vive, isso é verdade. Não tem jeito.
Leila pode fazer a Vânia, oração isso final? acontece, isso acontece mais no ambiente de igrejas religiosas. Eu fiz parte, infelizmente, é uma coisa muito comum, infelizmente. Infelizmente é. E é por isso que muitos estão frios na fé, como a própria palavra diz, porque estão machucados, estão magoados, entendeu? Mas a gente está sendo separada para ser boa noite, Evelyn, para ser a diferença. É isso que a gente tem que focar. A gente tem que focar em Cristo, fazendo a diferença onde Deus nos colocar, no trabalho, na igreja, na nossa casa, onde Ele te usar, quiser te usar, você tem que ser a diferença naquele lugar. Eu vou, Leila, antes. Não, faz a tua oração, que eu faço a oração, a afirmação da noite depois. Desculpa. Senhor, nos colocamos agora diante da tua presença para agradecer, meu Deus, por este momento, meu Deus, de comunhão, de aprendizado. Senhor, chaves poderosas foram liberadas a nós, que possamos guardar em nossos corações, levar para toda a nossa vida. Não nos deixe esquecer, Pai, tudo que o Senhor tem ensinado aqui, tudo que o Senhor tem transmitido a nós através da vida da Vânia, que possamos carregar conosco, trazer à memória todos os dias. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por cada uma que está se posicionando, querendo viver uma vida diferente diante da tua presença. Todas nós que estamos aqui, Pai, num só propósito, que o coração está com sede, quer mais e mais de ti. Fortalece-nos, ó Pai, numa só fé, num só propósito, que possamos prosseguir olhando para o alvo, que nós não venhamos olhar para as circunstâncias, nós não venhamos olhar para o próximo, o que está fazendo, o que deixa de fazer, mas que possamos, ó Pai, olhar para o alto e, através de nós, do nosso exemplo, que possamos alcançar aqueles que não estão, Pai, vivendo de acordo com a tua palavra. Meu Deus, nós oramos para que o Espírito Santo nos dê direcionamento, porque o Senhor usa conforme o Senhor quer em lugares que nem imaginamos, mas que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo quando esse momento chegar. Pai, abençoa essa noite, que ela seja uma noite abençoada, guarda nossos sonhos, guarda nosso leito, e que o dia de amanhã seja feita conforme a tua vontade, se o Senhor quiser. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a nossa afirmação da noite: Pai, em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Gratidão, Senhor, porque podemos refugiar-nos e confiarmos em ti. Gratidão por estender a tua proteção sobre nós e nos defender. Gratidão pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, por todos os livramentos conscientes e inconscientes, por nos guardar e nos livrar de todo mal. Gratidão por tua presença em nossa vida, até nos momentos em que não nos damos conta. Gratidão por nos permitir viver mais um dia na tua presença, sendo usadas por ti para alcançar outras vidas para o teu reino. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas fraquezas, palavras, pensamentos, sentimentos e atitudes que te desagradaram. Ajuda-nos a vencer a nós mesmas, Senhor, afasta de nós tudo que não provém de ti, renova as nossas forças, ministra o nosso espírito, fala conosco em sonhos, nos revela o teu querer. Guarda a nossa família, nosso lar e acampa teus anjos sobre a nossa casa. Nos reveste com teu poder, nos faça viver um novo dia, assim como suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabemos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nos reveste com tua armadura, fortalece-nos com teu poder, para que nós sigamos firme contra as ciladas do diabo. Nos mantenha firme com o cinto da verdade, revista-nos
Vista-nos com a couraça da justiça, calça nossos pés com a prontidão do teu evangelho da paz. Nos ensina a usar o escudo da fé para apagar todas as setas inflamadas do inimigo e a usar o capacete da salvação para proteger nossa mente de todo mal, guardando assim o nosso coração, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Durmam com Deus, bom descanso, que o Espírito Santo ministre o seu coração. Josi, Malu, como é que é o nome da outra menina que estava aqui hoje, nova? É Maiara, não? Deixa eu lembrar. Acho que era Maiara. Maiara, né? Eu também acho. Maiara. Sejam bem-vindas, que seja a primeira vez de vocês, de muitas, e que Deus abençoe a todas vocês. É Maiara, Um cheiro mãe. no coração. Só que ela Maiara, teve que sair. Ela teve que sair. tudo bem, sem problema. Tu dá o recado. Uhum. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom descanso. Boa Boa noite, noite. meninas. Fiquam Até com amanhã, Deus. menina. Beijo. Boa Shalom, noite. meninas. Deus Fica abençoe. com Boa Deus. noite.